Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Programa de Diversidade e Inclusão. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e a gente está aqui para falar sobre esse tema que é tão importante e também trazer um assunto que é falar sobre o amor próprio. Eu sou Sabrina Espíndola, né, coordeno aí o programa e também o Comitê de Diversidade e Inclusão. Já faço aqui o convite para quem quiser fazer parte do comitê, venha fazer parte com a gente, né, para ser voluntário, entender como é que são as nossas ações. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Ivana Cabral. A Ivana é uma querida, uma amiga que eu tive a oportunidade de conhecer num seminário de coach e liderança que a gente fez lá em Ohio, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. A gente, a partir dali, se conheceu melhor. Quando voltou para o Brasil, tivemos alguns momentos que ela vai contar, então não vou dar spoiler aqui, de algumas ações que nós fizemos juntas. A Ivana é uma mulher super empoderada, apoderada, ela tem tudo ali que uma história da maioria das mulheres acontece, né? De como a gente é, entra na vida, como é que a gente cria a nossa infância e tem todo um resgate do amor próprio. Então, convidei hoje para ela contar um pouco para a gente aqui quem é a Ivana, contar um pouco da história dela, que vem ali desde a infância, e como é que a Ivana se tornou depois dessa descoberta aí do amor próprio. Então, Ivana, seja muito bem-vinda. Primeiramente, queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite e se apresenta para a gente, por favor. Quem é a Ivana? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivana Cabral, eu sou psicóloga e reprogramadora mental. E eu estou aqui a convite da Sabrina e estou muito feliz e grata por esse convite. Então, eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre como eu resgatei o meu amor próprio, que eu acho que é o ponto principal na vida de todo mundo. A forma que a gente se vê, o mundo nos vê. Então, a partir do nosso amor próprio, as coisas mudam. E muitas vezes, né, Sabrina, as pessoas falam de amor próprio e fica assim, ficou uma coisa até assim, muito batida, porque, como que é isso na prática, né? Amor próprio, como que é se amar? Ficou uma coisa assim, meio que solta. Porque, eu me amo, eu me acho bonita. Não é isso, amor próprio não é isso. É muito mais que isso, né? Nós temos que ser, não é que nós temos que ser o nosso primeiro amor. E isso não acontece. Então, a Sabrina falou um pouquinho aí, né, que onde nós nos conhecemos e eu e ela tivemos Então, assim, vocês falam que eu sou branca por conta disso. Muita gente aqui na casa é branca também. Pessoal, vamos botar o mudo para poder a gente conseguir ouvir a Ivana, tá? Então, eu fiz aqui a palestra no módulo reunião para que todos tenham oportunidade de falar, de abrir o microfone e a câmera também. Mas eu peço a colaboração para vocês deixarem fechado e quando for falar, abrir, por favor. Pode falar, Ivana, desculpa. Gente, a hora que vocês quiserem falar, pode me falar aqui, porque quando eu começo a falar, eu não paro, tá? E a Sabrina falou um pouco ali no início, né, onde nós nos conhecemos, e a partir daí muita coisa mudou na minha vida, e acredito que na dela também. Eu vim de uma família muito disfuncional, e eu percebo assim que a maioria de nós carregamos essa dor, né, de vir de uma família disfuncional, de vir de um lar onde ou tem muito afeto, ou tem pouco afeto, ou tem muita segurança, ou tem pouca segurança. Então, hoje nós estamos aqui numa sociedade onde os pais acham que tem que super proteger, mas eu vim, e acredito que muitos de vocês, de um lar onde a gente se sentia ali desprotegido. E a minha dor era o desvalor, que na verdade nós temos três dores, que são crenças que a gente cria, que são as nossas crenças principais, que é o desvalor, o desamor e o desafeto. Eu tinha a crença do desvalor. Então, eu me sentia amada pelos meus pais, mas eu não me sentia valorizada. O vô que sabe. Tá bom, gente? Vocês conseguem me escutar bem? Posso continuar? Com certeza, pode sim. É que tem algumas pessoas que ainda não colocaram no mudo, só isso, tá tranquilo. A Sabrina já pediu. Obrigado, Sabrina.
Ah, tá ok. E eu percebo assim que muitas pessoas que chegam aqui no meu consultório hoje falam para mim: Ivana, eu não consigo ir para a vida, não consigo tirar meu projeto da gaveta, eu não consigo terminar um casamento abusivo, eu não consigo fazer uma transição de carreira, porque eu nunca fui valorizada pelos meus pais. É porque eu me sinto insegura, eu não tenho segurança, eu acho que eu não vou conseguir sozinha. E principalmente nós mulheres, né, fomos criadas para ter alguém ao nosso lado ali, apoiando, né, para ter um marido. Nós fomos criadas para isso, para casar, ter filhos, e não foi diferente comigo. E nessa infância disfuncional ali, eu não imaginava que o quanto aquilo ia repercutir na minha vida adulta. Eu passei por um abuso, e isso hoje eu falo assim, sem dor, eu falo de uma forma leve. Às vezes as pessoas até perguntam: nossa, Ivana, tem pessoas que guardam isso, né? E vocês vão entender mais para frente por que eu estou falando isso, porque isso tem a ver com amor próprio. Então, eu passei por um abuso aos 6 anos de idade, dentro do meu lar. Passei por várias coisas que, às vezes, para muitas pessoas, que depois eu vou explicar para vocês qual a diferença da pessoa que supera e qual a diferença da pessoa que não supera, para algumas pessoas essa dor iria ficar sangrando ali uma vida inteira. Talvez a pessoa ali ia passar 30, 40, 50 e às vezes nunca ia superar. Então, depende, né? E logo, a minha fuga foi casar. O que eu pensava? Gente, eu preciso sair de casa. Eu não sabia como. Como que eu ia sair de casa? Não sei se vocês acreditam, né? Mas existe uma lei da atração. E eu com aquela vontade de sair de casa, comecei a namorar ali bem cedo, aos 13 anos de idade. Esse rapaz, bem mais velho que eu, 27 anos na época, e falou assim: Ivana, eu quero casar com você, você é o amor da minha vida. E eu falei assim: nossa, achei, né? Falei, agora pronto. Engravidei. Foi a forma que eu tive de ter o aval ali dos meus pais, né, para sair de casa. E eu pensei assim: libertação, uau, agora eu vou conseguir aquela vida, né, que eu sempre quis, livre, porque eu me sentia muito presa. E nem sabia por quê, não tinha consciência, né? Uma pessoa, tipo, um adolescente, vamos colocar ali, um adolescente, 14 anos, está entrando na adolescência. Não tem consciência. E eu também não tinha consciência, lógico. Casei, já tive ali logo meu primeiro filho, com 16 anos já tive meu segundo filho. Um casamento totalmente disfuncional também, porque imagina, eu tô com a ferida ali, dentro de mim, sangrando. Né? Quem está sangrando, não adianta, a pessoa vai repetir. A vida vai vir ali e vai bater até você entender o que está acontecendo com você. Então, assim, a vida não vai olhar para você com piedade e falar assim: ai, tadinha, ela está ali em 1000 pedaços. Não. Existe uma lei, e essa lei serve para todo mundo. Para o de 14, para o de 20, 30, 40, 50, enfim. A lei serve para todo mundo. E quando eu achei que eu estava ali vivendo uma história de amor, né, eu comecei a viver um inferno. Porque aí eu me percebi totalmente desamparada, num casamento com 2 filhos, um casamento abusivo, uma relação totalmente disfuncional, abusiva. E nesse momento, olha só, eu comecei a fazer tudo que meus pais faziam. Então eu repeti o padrão. E muita gente faz isso no automático e não percebe. Repete os padrões dos pais, né? E não percebe que está fazendo a mesma coisa. Porque a gente aprende os padrões. Os padrões são aprendidos, a gente herda. E eu, nesse ciclo, eu chamo isso de ciclo de autossabotagem. Então, o que é autossabotagem? Eu mesmo me saboto para me dar mal, né? Então, infelizmente, quando eu tenho um trauma, eu trago esse trauma com uma ação. Então, era um trauma que eu não conseguia enxergar, porque ali eu ainda não estava no meu despertar, eu não tinha despertado, mas que eu transformei em ação. E a ação qual que era? Tudo contra mim, porque eu estava repetindo o casamento dos meus pais. Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Alguém levantou a mãozinha. Estão me escutando bem, gente? Eu estou. Pode Tá bom, continuar. pode continuar. Tá bom.
E quando eu me percebi naquele emaranhado, meus filhos pequenos, 2 filhos, né? Já com 16 anos, o segundo filho, eu pensei, pronto, estou condenada a ser a esposa e mãe. E eu lembro da minha avó, que minha avó foi, assim, uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante mesmo. E ela me disse assim, um dia eu cheguei e falei assim, vó, eu não aguento mais brigas, eu não aguento mais meu marido chegar bêbado de madrugada e a gente brigar, e essa vida, eu não suporto mais. Ela falou assim, minha filha, casamento é para a vida inteira, melhor com ele do que sem ele. Então, eu acho assim, isso lá na época dela foi assim. Minha avó falou isso para mim numa cadeira de rodas. Ela deu vários problemas, derrame, no final da vida dela ela estava com Parkinson. E aí, assim, hoje eu vejo, né? Ela pensou assim, ela viveu assim, ela pagou um preço muito alto. E na época eu pensei assim, eu não quero viver assim, eu não quero pagar esse preço. Foi quando eu fui num retiro espiritual. Nesse retiro, eu acho que eu não tinha percebido, eu não tinha tomado consciência do que tinha acontecido comigo. Quando aconteceu o estupro, eu apaguei da minha mente, eu apaguei da minha cabeça. Eu achava até que era um sonho. Eu vivi muito tempo pensando que aquilo era um sonho. E além de tudo, me senti culpada por pensar que aquelas pessoas tinham feito aquilo. E foi uma psicóloga nessa época. Ela chegou em mim e falou assim, eu tinha muita dor, eu tinha muita enxaqueca, muitas dores de cabeça, às vezes eu desmaiava, e ia para o hospital, não tinha nada, enfim. E nesse retiro espiritual, eu comecei a chorar, e não sabia nem por que eu chorava. E essa psicóloga falou para mim, falou assim, o que você sonha? Você falou que tem sonhos. E eu contei para ela o sonho. E ela olhou para mim e falou assim, isso realmente é um sonho ou aconteceu? Gente, naquela hora, meu mundo caiu, desabou. Eu tomei consciência da minha vida. Aí eu percebi, isso eu já estava com 19 anos, só para ir pontuando para vocês. Eu tomei consciência, falei assim, caramba, isso aconteceu comigo. E aquilo foi muito difícil para eu digerir, para eu processar. Eu demorei um tempo. Quando eu voltei para minha casa, depois desse retiro, foram 3 dias, desse retiro espiritual, eu tomei uma decisão dentro de mim. Eu falei assim, eu não quero essa vida. Não quero viver como os meus pais. Não quero viver desse jeito. Só que eu ainda não conseguia processar aquela dor, né, do estupro, e não conseguia entender nada, eu não tinha ninguém para compartilhar aquilo, porque era uma informação que eu poderia destruir lares, e as pessoas não iam entender. Enfim, eu guardei aquilo para mim. E não tinha essa informação que nós temos hoje, né? A gente tem um leque muito grande de informações. Você vai lá, digita no YouTube, vai lá, busca uma pessoa no Instagram, enfim, você vai saber de um monte de coisa. E eu cheguei e falei assim, eu vou me separar. Mas eu pensei, como que eu vou me separar? Eu e meu ex-marido, né, o pai dos meus 2 filhos, nós tínhamos montado uma empresa e essa empresa estava dando muito certo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos ali, eu comecei a trabalhar com ele e nós montamos uma empresa, e essa empresa estava dando certo, a gente estava ganhando dinheiro, a gente conseguiu comprar uma casa, a gente conseguiu comprar um carro. Porque quando eu casei com ele, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu fiquei 8 meses sem ter uma geladeira. Ai, meu Deus, como as coisas, né, na vida da gente muda. E parece que nem é real pensar nisso. Enfim, nesse momento eu falei assim, como que eu vou fazer? Se eu abrir mão desse casamento, eu vou estar abrindo mão da minha felicidade. Meus 2 irmãos trabalhavam para mim. Minha mãe trabalhava para mim. E eu pensei, se eu me separar, meu marido vai mandar todo mundo para a rua, porque a empresa vai ficar para ele. Eu tinha certeza que a empresa ia ficar para ele, porque eu estava ali na empresa, na administração, nas vendas, ele era o expert, né? A expertise era dele. Enfim, processei ali mais 2 anos, isso, a separação. Enfim, consegui me separar.
Eu falei assim, não, eu vou pagar o preço, eu vou começar do zero, e Deus vai me ajudar. Enfim, eu sempre tive uma fé muito grande dentro de mim, que eu acho que isso foi o que me ajudou muito. Só que quando eu me vi, gente, numa separação, com 2 filhos pequenos, sem emprego, eu falei assim, eu não sei o que fazer. Eu entrei em desespero. Eu fiquei com a casa, a gente tinha uma casa na época, né? A gente tinha uma vida boa, mas não tinha assim uma estabilidade financeira para eu ter uma renda. Então eu tinha uma casa, eu tinha despesa, eu tinha que pagar água, eu tinha que pagar luz, enfim, eu tinha que manter ali aquela casa. E esse homem raivoso, porque a pessoa que dá o pé na bunda, eu vou colocar aqui bem, né? A pessoa que termina a relação, a outra não aceita. É muito difícil aceitar. E isso é um luto. E assim, eu vivi esse luto. Eu já não amava ele. Então, para mim, não foi tão difícil nesse sentido, porque o amor já tinha acabado. Já tinha se passado 11 anos. Mas, mesmo assim, eu vivi o luto. O luto pelos meus filhos, o luto por ele, o luto pela empresa, porque na época... Aí aconteceu tudo o que eu imaginava. Ele mandou todo mundo embora, então minha família ficou toda desempregada, né? Inclusive eu. Eu falei, não, eu vou começar do zero, vou arrumar um emprego. Enfim, comecei. Eu falei assim, não, mas eu vou arrumar um emprego e vou fazer uma faculdade. Eu tinha uma ideia fixa que eu tinha que estudar, eu tinha que ser alguma coisa, e que eu tinha que começar do zero. E eu pensava assim, não, eu vou arrumar um emprego, nem que seja para ganhar um salário. Gente, eu pagava 2 salários para minha secretária na empresa. Enfim, consegui um emprego, comecei a trabalhar. Muito difícil, mas foi muito difícil. Foi um deserto, sabe? Eu falo que eu enfrentei um deserto, mas que eu enxergava lá na frente aquele oásis. Só que eu não me sentia valorizada. Eu me sentia assim... Eu me sentia suja ainda. Eu me sentia como se eu estivesse fazendo tudo aquilo, mas eu ainda carregava uma culpa muito grande dentro de mim. E eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia como voltar lá no meu passado e entender aquilo tudo que tinha acontecido, e entender, processar o abuso e processar todas as coisas que tinham acontecido. Acho que tem alguém que está... Posso continuar? Já coloquei no grupo, pode colocar, pode continuar. Aí vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com amor próprio, né? Porque por mais que as pessoas que estavam me vendo de fora e pensando assim, nossa, que mulher corajosa, mas eu não me dava valor ainda, eu não me amava o suficiente, porque eu tinha a ferida do desvalor. E eu achava que para ter valor eu tinha que fazer alguma coisa grandiosa, eu tinha que ter uma faculdade, eu tinha que fazer eu tinha que provar para as pessoas. Essa é a verdade. Então eu comecei a querer encaixar nas expectativas de todo mundo. Entrei para a faculdade, fui lá, prestei vestibular, passei. Comecei um emprego de vendedora numa empresa de materiais de construção, ganhando um salário, não sabia nada, gente, não sabia como que funcionava um parafuso. O pessoal chegava lá e perguntava para mim, eu quero uma luva. Eu pensava, luva? Né? Eu achava que luva só tinha aquelas luvas de colocar, assim, não, a luva de cano. Luva de cano, enfim. Enfrentei tudo isso, foi difícil, muito difícil. Passei dias assim, no escuro, não tinha dinheiro para pagar a luz. Aí vocês poderiam estar se perguntando, mas e esse marido, né? Cadê ele? Não pagava pensão? Não, ainda não, porque imagina o processo, até que você entra na justiça, um homem ferido, enfim, ele tinha lá as dores dele, né? Que na época eu não entendia, hoje eu entendo. E eu conheci uma pessoa na faculdade. E essa pessoa que eu conheci, na época eu pensava, meu Deus, Deus me mandou agora. Finalmente ele me viu. Ele me mandou um anjo.
E a gente fazia faculdade juntos. Eu fiz, na época, agronegócio. Só que mal eu sabia que eu ia reviver de novo tudo aquilo que eu tinha passado ali, porque eu não tinha visitado a minha ferida. Eu não estava curada. Eu não me valorizava. A família dele, desse rapaz que eu conheci, uma família, assim, muito bem sucedida, uma família muito tradicional, a mãe de descendentes alemão, o pai italiano, e um preconceito muito grande. Enfim, quando eles souberam que ele estava namorando... uma questão maior, eu era mais velha. Nessa época eu já estava com 25 anos, foi um ano depois que eu terminei o meu casamento. Eu estava com 25 anos e ele tinha 18. Então ele era um menino, né? Mas estava bom, eu não estava pensando em casamento, né? Eu queria curtir. E ele apareceu ali naquele momento de dor da minha vida. Só que a família dele me fez revisitar as minhas dores, porque eles não me aceitaram. E quando eles não me aceitaram, eu pensei assim, eu não tenho valor. Aí foi quando eu voltei para dentro de mim. Falei assim, peraí, por quê? Será que é porque eu sou pobre? Porque... Aí eu entrei no vitimismo. Porque quando a gente não se conhece e não entende o processo da vida, fica mais fácil você ser vítima. Porque você vai culpar alguém. É mais fácil eu culpar alguém do que eu pegar as rédeas da minha vida, concorda? Porque quando eu pego as rédeas da minha vida, eu sou autora, né? Eu escrevo a minha história. Agora, se eu me torno vítima, não. Eu começo a falar, não, tá acontecendo isso por quê? E eu comecei, tá acontecendo isso comigo por quê? Minha mãe e meu pai não cuidaram de mim, porque eles não perceberam eu com 6 anos que eu tinha sido estuprada pelo melhor amigo do meu pai. Ninguém... Então, assim, tem a questão de uma bisavó também, que ela não gostava de mim porque meu pai era negro e minha mãe branca. Então, assim, olha a vida como é, né? Aí trouxe essa família para relembrar tudo que a minha mãe passou também. Olha como funciona a vida. Isso eu estou falando para vocês, gente, é para vocês revisitar o passado de vocês, para vocês entenderem a trajetória. E nisso eu passei, assim, muita humilhação aqui. Eu moro numa cidade pequena, eu moro em Mineiros, interior de Goiás. Eu passei muita humilhação porque as pessoas falavam assim, ela tá com ele para engravidar, ela tá com ele por interesse, ela tem 2 filhos, já foi casada. Que chegaram nele para falar assim, você pode ter qualquer mulher, porque você escolheu essa mulher. Então, assim, eram coisas que eu escutava o tempo inteiro dos meus colegas de faculdade, enfim, e eu fiquei muito mal, e eu pensei, meu Deus, e agora? Gente, aí o namoro seguiu, mesmo com toda turbulência, o namoro seguiu. Quando nós terminamos a faculdade, nos formamos para agronegócio, o plano era casar. Então, a gente vai se casar, então vai ser lindo, né? Eu falei, tentando me encaixar naquele padrão da família dele para que eu fosse aceita na família dele. Então eu pensava assim, não, a bondade vence. Eu encarnei a persona da Madre Teresa de Calcutá. Eu perdoo, eu passei por cima de tudo, todas as minhas dores, para ser aceita. Eu só queria que eles me amassem e me aceitassem. Como eu queria lá com a minha bisavó, sabe? Eu não contei a história da minha bisavó, porque senão não vai dar tempo. Mas eu queria ser amada. Era isso que eu queria. Porque eu não me amava. Eu não achava valor em mim. E quando eu assumi essa personagem, né, de Madre Teresa de Calcutá, porque na vida a gente tem várias personas, a gente tem várias personagens que com o tempo você vai usando e vai percebendo que aquilo não é você. Ele chegou em mim, né? Tudo pronto, aliança,
pensei assim, nossa, vou ser salva. De novo querendo ser salva, né? Como foi lá atrás. Olha, Ivana, eu quero terminar do nada. Mas do nada mesmo, a gente não brigava, a gente dava super certo. Quero terminar porque meu pai me deu uma oportunidade lá em Balneário Camboriú, enfim, de uma empresa lá, e eu quero viver a vida, eu sou muito novo para casar. E eu pensei, meu Deus, e agora? Meu mundo caiu. Por quê? Qual que era o meu pilar, gente? Ele. Então, porque eu não construí um pilar dentro de mim. Né? Eu projetei a minha felicidade totalmente nele. Eu falo que as pessoas que sofrem por amor, elas sofrem porque elas colocam o outro em primeiro lugar, a vida do outro em segundo lugar, e ela só está ali em terceiro lugar. E eu aprendi isso na dor, tá? Você que está aqui me escutando, às vezes ainda tem chance de aprender pelo amor, porque eu tive que aprender na dor. E ele foi embora, simplesmente ele foi embora da minha vida. Meu mundo desabou, pensei assim, eu não tinha nenhum pingo de orgulho da minha família na época, porque eu achava que eles eram culpados, lembra? Eu estava na vítima ainda. E eu pensei assim, não tem valor. Gente, nesse momento, foi assim um momento que eu pensei, não tem mais nada para mim. Acabou minha vida, acabou, eu não sou nada. Eu quero morrer, eu entrei numa depressão tão profunda que eu pensei em suicídio. Eu cheguei a escrever uma carta e as pessoas ao meu redor não percebiam o que eu estava passando. E nisso tudo eu estava criando 2 filhos. Nesse meio, nessa bagunça toda de vida, eu ainda estava ali com 2 filhos, sozinha, porque o pai casou com outra mulher, enfim, foi viver a vida dele. E aí, meus filhos já ali na pré-adolescência, já, né? Um adolescente, outro na pré-adolescência. E eu falei assim, não aguento. Tá. Eu não sei onde eu criei força naquele momento. Eu acho que foi a fé mesmo, como eu falei para vocês. Eu pedi muito a Deus para me dar força e entender aquilo tudo que estava acontecendo. E eu fiquei ali 3 meses dentro da minha casa, voltada para essa dor, para entender tudo que estava acontecendo comigo. Ah, Ivana, por que você não procurou uma psicóloga? Não tinha condição. Não tinha dinheiro para procurar uma psicóloga. Ah, por que você não conversou com a sua mãe sobre isso? Minha mãe estava passando outra dor, ela tinha se separado do meu pai, que traiu ela a vida inteira. Eu não tinha um apoio. Meu pai estava, assim, alienado. Às vezes ele chegava lá em casa, eu lembro que uma vez ele chegou lá em casa com uma caixinha de cerveja, e eu estava precisando de um saco de arroz. E eu pensei assim, meu Deus, meu pai, né? Tá bom. Mas eu também não falava das minhas dores, porque eu aprendi a ser forte muito cedo. Eu sou a filha mais velha e tem muita questão do filho mais velho carregar um fardo maior, muitas vezes, porque ele tem que dar conta, né? Resumo, gente. Esses 3 meses eu fui no fundo do poço. E esse fundo do poço foi que me deu forças para subir de novo. Aí eu comecei a me olhar, falei, não, eu tenho valor. Por que eu estou me sentindo assim? Eu tenho que entender o que aconteceu na minha vida. Eu tenho que procurar ajuda. E na minha cidade tem um padre que é psicólogo. E eu fui buscar ajuda com esse padre. E ele começou a me ajudar. Aí, depois de 3 meses, esse meu namorado, né, quase noivo, foi uma bagunça, voltou, me pediu perdão, falou assim, não, eu quero casar com você, e querendo meu pai, minha mãe, sim ou não, você é a mulher da minha vida, enfim, eu fiquei com 2 pés atrás, né, imagina, gente. Aí eu já fiquei assim, ó, falei assim, eu até volto, mas não quero falar de casamento, não. Deus me livre, né, fiquei traumatizada com isso. Nós nos casamos, quando eu tive meu segundo filho, eu fiz a cirurgia para não ter mais filhos, então eu fiz a laqueadura. E ele queria um filho e eu não podia. Eu estava ali com 30 anos já.
A gente namorou 5 anos e nós ficamos noivos um tempinho. Então, nós namoramos bastante depois desse término. Casei, tive um casamento lindo, um casamento de princesa. Fiz fertilização in vitro. Tive uma filha linda, maravilhosa, que Deus mandou um anjinho na minha vida. Então, né, eu tenho 3 filhos hoje. Como que foi que eu construí meu amor próprio? Eu olhei para mim e falei assim, não, eu não vou mais fazer esse personagem de Madre Teresa de Calcutá. Eu vou falar das minhas dores e da minha vulnerabilidade, porque eu não falava. E a maioria de vocês tem vergonha da vulnerabilidade de cada um, porque a gente esconde. A gente tem medo. Às vezes eu escondo algo porque eu tenho ali uma crença de desvalor, e se eu pedir ajuda, o outro vai achar que eu sou burra. Se eu pedir ajuda, o outro vai achar que eu sou fraca, que eu não consigo. Então, assim, isso é muito individual, né? Dependendo do que você está passando no momento, pedir ajuda e falar da sua vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, porque nós aprendemos assim, a sociedade faz assim com a gente. Então, eu não posso falar das minhas fraquezas, eu não posso ser fraca. Eu comecei a me impor. Quando eu tive a Helena, que é a minha filha, né, a minha caçula, eu ainda estava... Não acabou não, gente. As pauladas não acabam nunca, né? Até que você entenda a sua vida. E eu falei assim, cheguei para o meu marido e falei assim, vamos sair dessa cidade? Vamos embora? Porque a gente pode recomeçar uma vida nova em outro lugar. E aí meu sogro também louco, né? Querendo que eu fosse embora com ele, porque era vergonha, imagina, né? O filho dele, querido, caçula, casou com uma mulher que tinha 2 filhos mais velha e tudo isso que vocês agora já sabem. Eu falei assim, não, a gente pode construir uma vida diferente numa cidade, né? Doce ilusão, né, gente? Às vezes a gente acha que mudar de cidade, mudar de emprego, vai resolver a nossa vida, né? Enquanto você não resolver aqui dentro, nada se resolve. E eu fui. E quando eu fui para essa cidade, a cidade não tinha nada a ver comigo, uma cidade pequenininha, de 8 mil habitantes. Chama Querência, a cidade. Faz divisa com Xingu. E ali, a primeiro momento, eu quis ser aquela companheira, né? Eu falei assim, não, vou ser companheira do meu marido. Eu ia pescar, ia matar jacaré. Vocês devem, no Rio de Janeiro, achar isso coisa mais louca, né? Mas aqui até que é normal, tá, gente? E lá é mais normal ainda. Então, aí, a persona que eu vesti foi a mulher forte. A mulher que aguenta tudo. Essa agora era a minha persona. Já não era mais da Madre Teresa de Calcutá. A minha persona agora era outra. E aí eu caí de novo no fundo do poço. Porque eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero ser só esposa. Eu amo meu marido, mas eu não vou aguentar viver numa cidade de 8 mil habitantes. E eu sentia que eu tinha muito para dar. E ali não tinha recurso, não tinha para onde eu ir. E meu sonho sempre foi fazer psicologia. Só que aqui na cidade de Mineiros, na época, não tinha psicologia. Para eu fazer psicologia, eu teria que ir para a capital, que fica 400 quilômetros daqui. E eu não tinha condição, porque eu 2 filhos pequenos, como que eu iria fazer isso? E nessa cidade, nem faculdade tinha, né? Imagina, 8 mil habitantes, gente. Tá. Quando eu caí no fundo do poço novamente, eu olhei e falei assim, eu não sou nada disso. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu não sou essa pessoa aqui que aguenta tudo. E eu falei, quem eu sou? Quem que eu sou? Ivana, a Joyce comentou exatamente isso, né? Você está falando muito assim de crenças limitantes e quanto a gente se limita, né, dizendo que a gente não consegue, que a gente não pode. E outra coisa que ela escreveu aqui no chat foi que você saiu de Madre Teresa de Calcutá para Mulher Maravilha, né? De Madre a Maravilha que ela botou. Exatamente. O arquétipo que eu usei foi exatamente da Mulher Maravilha. E eu escutava minha sogra falando, não, porque eu ainda queria que eles me amassem, né? Eu queria ser valorizada,
né? E eu escutava minha sogra, não, porque eu vim do sul, morei numa casa pequenininha e hoje a gente construiu tudo que tem. Eu pensava, eu tenho que ser essa mulher. Eu preciso ser essa mulher para esse homem. E eu sou muito assim, quando eu falo uma coisa, dou a minha palavra, mesmo que eu sofra, eu cumpro. E eu tinha dito para o meu sogro que eu iria ir e ficar lá. E eu tinha feito um contrato com ele, que a gente ficaria 2 anos trabalhando de empregado para eles, para depois eles começarem a repartir o lucro da fazenda que meu marido foi cuidar. Tá, mas aí eu fui para o fundo do poço novamente. E aí foi quando, gente, eu conheci a Sabrina ali, né? Porque eu falei assim, aí um amigo nosso falou assim, Vana, você realmente quer se curar? Vai fazer um curso. Esse curso é caro, muito caro, mas vai mudar a sua vida. Gente, eu fui fazer esse curso antes da Sabrina, eu conheci a Karine. A Karine. Aí eu fui fazer um curso de coach. Esse curso de coach, gente, me tirou de órbita, porque eu falei assim, peraí, a vida é 90% disso tudo que aconteceu, eu tô olhando com uma lente de vítima, né, aqui tentando a aprovação dos outros, tentando achar ali um arquétipo, né, como a Mulher Maravilha, ou depois antes a Madre Teresa de Calcutá, né, que melhor que falando para vocês, uma persona, para agradar, mas eu não sabia quem eu era. E aí, quando eu fiz esse curso, as fichas começaram a cair, e eu falei assim, meu Deus, eu não posso viver mais assim. E desse curso, eu comecei a perceber que eu era muito boa em ajudar. E eu comecei a perceber que uma das minhas forças era saber escutar, era incentivar as pessoas. E eu comecei a entender quem eu era. E eu falei, peraí, um exercício para vocês fazerem, que eu fiz na época. Quais são as minhas forças? Coloquei ali 5 forças. Coloca no papel, né? Eu gosto de passar esse exercício. Coloquei as minhas 5 forças. E quais são as minhas fraquezas? Aí eu coloquei ali as minhas 5 fraquezas. Eu falei assim, Freud fala, né? É o pai da psicanálise, que para você chegar à maturidade, você tem que conhecer as suas fraquezas e transformá-las em força e trabalhar elas. Conhecer as suas forças e trazer elas para a sua vida, para você utilizar elas, porque aquilo ali é seu bem maior. E a terceira coisa que ele fala, ri de si mesmo. E aí eu volto para a vulnerabilidade, né? Rir de si mesmo. Como que a gente dá risada de si mesmo quando a gente erra? Quando faz alguma coisa assim, fala, nossa! Principalmente uma pessoa que tem a crença do desvalor, como eu tinha. Errar, nossa! Para mim, ali eu estava provando que eu era burra e não era nada. Meu Deus! Então, lembra que eu falei que eu não pedia ajuda? Era autossuficiente. Se eu pedir ajuda, eu sou fraca, não tenho valor, né? Enfim. Para vocês pensarem na vida de vocês. E as portas começaram a se abrir para mim, quando eu comecei a olhar a vida com uma outra ótica. Peraí, não sou vítima. Quando eu era criança, eu fui vítima. Eu fui vítima de abuso. Mas a partir do momento que eu me tornei adulta, eu posso transformar isso. Eu posso ressignificar isso. Ou eu vou ficar sendo vítima pro resto da vida. Eu quero essa vida para mim? Não quero essa vida para mim. Cheguei nesse marido atual. Não, e eu ainda carregava a culpa. Como que se eu me separar desse marido atual, e eu amava o meu marido acima de tudo, imagina, o pessoal vai falar assim, não, o problema é essa mulher, né? Já o segundo casamento não deu certo, o problema é ela. Eu cheguei nele e falei assim, eu não consigo viver aqui. Eu quero fazer outra coisa. Eu falei assim, eu quero fazer psicologia, eu quero ajudar pessoas. E foi quando apareceu esse convite de ir para Ohio, fazer esse curso onde eu conheci a maravilhosa Sabrina. E lá nós nos conhecemos ali, juntaram-se, vou resumir, porque o nosso tempo aqui, né, é curto, e a história é grande.
uniram-se 5 mulheres com histórias assim muito fortes, e nós fomos convidadas a escrever um livro sobre a nossa história. E foi quando a gente se conectou, foi bem legal. Aí tinha a Karine, que mora em Angola, e assim, foi uma jornada muito grande, né, Sabrina? Você quer falar um pouquinho? Quer que eu continue? Pode continuar. Foi uma jornada, assim, maravilhosa, que eu aprendi muito. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, eu vou com você para onde você quiser ir. Nosso casamento era diferente, sabe? E quando ele falou isso para mim, eu sabia que ele ia pagar um preço muito grande, porque ele ia deixar o trabalho dele para voltar para Mineiros. Eu falei assim, eu quero fazer outras coisas, eu quero trabalhar, eu não quero ficar só como esposa e mãe, não é não sou eu. Sabe aquela pergunta, quem eu sou? Se eu te perguntar, Sabrina, quem você é? A maioria das pessoas fala assim, eu sou mãe, eu sou a esposa de fulano e eu sou a empresária, a diretora da empresa. Peraí. Naquele momento eu queria saber quem que era eu mesmo, queria tirar a mãe, queria tirar a esposa e quem, né? E foi quando... Tirar os rótulos, né? Isso. Eu não queria nada disso. Eu queria saber qual que era a minha essência. Quem que era eu? E aí as portas começaram a se abrir, nós escrevemos esse livro. Começamos aí assim, muitas coisas boas começaram a acontecer. E eu falei assim, gente, eu quero ir além. Eu quero fazer uma outra faculdade. E agora a faculdade que eu quero, que é de psicologia. Pessoal, você tá louca? Fazer uma faculdade de psicologia? Você não precisa disso, não, Ivana. Você já ralou demais. Você já trabalhou, você já lutou, você tá com uma filha pequena. E eu falei assim, não, mas é meu sonho. É meu sonho fazer uma faculdade de psicologia. E eu conversei com meu marido e ele falou assim, te dou super apoio. Te apoio. Se quer fazer, vai fazer. E aí foi quando as Iluminadas, né, que tinha nascido lá nos Estados Unidos, que é o nome do nosso grupo, tem até o livro aqui, das Iluminadas, está aqui a Sabrina, eu aqui de amarelo, não sei se está dando para vocês enxergarem. Nós fomos convidadas para ir para a África, nós fomos para Angola, e lá nós fizemos... Gente, eu tenho que tirar um tempo para contar isso para vocês, porque foi assim, uma comédia. E a Sabrina, Santa Sabrina, eu estava até comentando com ela antes de começar aqui com vocês. Falei, Sabrina, de nós 5. Eu sempre falei, a Sabrina é a mais forte, a segunda sou eu. Porque se não fosse a Sabrina, eu não tinha conseguido ficar lá e cumprir, né, tudo que estava ali cronometrado e agendado para a gente fazer, porque foi assim, um choque muito grande, muitas coisas aconteceram, nós palestramos na maior penitenciária feminina lá, né, Sabrina? Não sabia nem como que ia acontecer, um medo danado. Ai, gente, posso contar só um episódiozinho disso? Conta. Então, assim, a gente foi para lá, para Angola, né? E a gente foi tipo fazer uma turnê com palestra, com entrevista, lançar o livro lá também no Centro Cultural Brasil Angola. Só que essa do presídio acho que foi assim o ponto auge, porque a Karine, que mora lá, né, e que ela falou, gente, é super seguro. Eu falei, eu nunca entrei no presídio antes, né? Tipo, não, presídio feminino, com essa pessoa que trabalha lá. Só que ela resolveu fazer uma dinâmica com uma tesoura. E aí, quando a moça falou assim, olha, agora vocês vão falar... Primeiro a gente falou para as carcerárias, né? Agentes penitenciários. Então, assim, era em torno de umas 60 mulheres, elas ficaram super felizes, que nunca tinham ouvido falar de empoderamento feminino, que lá estava entrando no assunto na época ainda. Eu falei, agora vocês vão falar para as presidiárias. E a gente imaginou que ia ter um espaçamento, né, entre a gente e as pessoas que estavam ali para receber a palestra. Só que quando a menina falou que ia fazer a dinâmica, quando ela apresentou aonde a gente ia fazer a palestra, eu só rezei. Eu falei, meu Deus. Né, eu tenho uma filha para criar, mas vamos lá, né? A gente acredita muito. Um filme de terror, gente. Igualzinho um filme de terror, você não está entendendo. Não. Aí a Karine, aí ela já começa assim, Sabrina, você começa. Eu falei, meu Deus.
E era assim, a gente em pé, numa varanda, como se fosse uma varanda de uma casa, né, dentro do presídio ali. Então, tinha uma varanda e elas estavam todas sentadas e a gente estava no meio delas. E aí eu comecei a falar do meu capítulo do livro, da minha história de forma resumida. Eu falo muito de liderança feminina. E aí depois, cada uma foi falando e vem a Karine fazer a dinâmica com a tesoura. Eu falei, gente... E nisso tinha uma que tava presa, que até de vez em quando dava uns gritos, né? Não, Falei, agora, meu filho, se a gente passar dessa, a gente não acontece mais nada na vida, né? E aí ela conseguiu fazer a tal da dinâmica lá, que é super interessante a dinâmica que ela faz. Mas a gente ficou morrendo de medo, porque assim, e a mulher garantiu, né? A amiga dela que trabalhava no presídio. Não, vocês podem fazer que é seguro. Mas foi assim, uma dos melhores também lições de vida. Eu olhava para a Sabrina, ela tremia. Ela começou a falar aqui, o queixo dela estava tremendo. Eu só olhava para as meninas assim que estavam presas, né? Que ela falou assim: não, aqui vocês vão encontrar de tudo. Mãe que matou filho, que matou marido, enfim, tem de tudo aqui, né? Imagina, vai estar tudo. Mas assim, um ponto que, para mim, assim, eu acho que essa viagem foi uma das maiores viradas da minha vida também, né? De amor próprio, de amor ao próximo. A gente teve ali esse momento de falar com elas e eu ficava assim, meu Deus, né? Na época até uma pessoa me perguntou, as pessoas estão lá passando fome, vocês vão falar de empoderamento feminino, vocês realmente vão para lá? Faz sentido isso? E eu me perguntei durante a viagem inteira, e eu e a Ivana ficamos conversando muito sobre isso, foi o momento que a gente esteve mais juntas, né? Eu falei assim, amiga, a gente está aqui por algum propósito, eu sempre acreditei muito nisso. E como é que a gente vai falar de empoderamento feminino, de liderança feminina, de amor próprio, de prosperidade, né? De tudo isso para essas mulheres que estão aqui presas? Então, a gente tem histórias fortes, né? Todas nós, as cinco, temos histórias de superação, mas não tão fortes quanto a delas, que estão ali ainda, né? Presas. Então, a gente falou muito dessa questão, né, que até a Joyce falou aqui, a Ivana também, de ressignificação da história, de como é que elas poderiam se reconstruir para sair dali, né? Uma coisa que a Ivana trabalha muito também, que é essa questão da programação mental, como é que elas poderiam se ver, né? Igual o Viktor Frankl, na época, que ele também passou por torturas, ele visualizava lá que, em busca de um sentido, ele tem um livro que fala sobre isso, então, esse livro dele fala disso, né? Então, assim, ele foi exilado ali e ele ficava pensando, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sobreviver a essa guerra, né? Então, em campos nazistas. E eu peguei muito o exemplo dele para falar para elas sobre isso, de como é que elas poderiam se visualizar ali, tentar entender, honrar toda essa história que elas viveram. E foi muito legal, porque depois elas vieram conversar com a gente, contar, tinha umas 3 ou 4 brasileiras, né? Sim. Que estavam presos lá, vieram conversar com a gente. Então, assim, entender a história das outras pessoas também ajuda a gente a encontrar, acredito, esse amor próprio, né? E ali foi um momento muito interessante, esse livro da gente recontar a nossa história, de criar essa ressignificação, mas também de entender o papel das outras pessoas, o quanto escutar, por isso que eu trouxe a Ivana aqui hoje, né? O quanto a gente escutar a história de outra pessoa pode fazer com que a gente consiga se enxergar melhor e, a partir disso, virar a nossa chave. Então, ali foi um momento para mim, foi um momento de virada de chave, que a gente estava ali para compartilhar as nossas histórias, mas a gente escutou muita história também, né? E muito carinho, muita gratidão das pessoas que escutaram a gente. E foi um momento ali de reconstrução de amor próprio também, por tudo que a gente passou, né, nessa viagem, né? Pode continuar, Ivana. A Sabrina deu uma pincelada, né? Uma hora, se houver outra oportunidade, eu quero falar mais sobre isso, porque para mim também foi uma virada de chave. E principalmente ver aquelas pessoas vivendo ali na pobreza mesmo, com o mínimo, as pessoas alegres, felizes. Então, assim, foram muitas coisas assim que vieram, eu acho que para me curar a Sabrina e as outras também que estavam ali. E quando eu percebi, enfim, aí as portas começaram a se abrir, porque eu comecei a enxergar a vida diferente, comecei a olhar a vida com outra ótica. Falei, peraí, a vida, eu não sou vítima. Minha mãe e meu pai não são vilões. E aí eu comecei a entender todo o processo da minha vida, gente.
que foi uma coisa assim linda. Doeu muito, porque assim, quem trabalha como eu trabalho, a Sabrina, eu aqui hoje como psicóloga, eu tive que ir curando as minhas feridas. E elas existem, elas ainda estão, muitas estão aqui, porque eu acho que isso só vai terminar quando eu morrer. Então, eu venho curando através de ajudar as pessoas. Então, eu percebo que quando eu ajudo alguém, uma parte minha se cura. E isso não termina. Aí eu voltei para Mineiros, com a minha filhinha pequena, meu filho foi embora estudar, e meu outro filho também seguiu a carreira dele, e eu comecei a fazer faculdade de psicologia, me formei tem 1 ano, então isso é recente. E nesse tempo todo, trabalhando, né? Eu já estava trabalhando lá atrás, né, como coach, e, enfim, eu trabalhei, sei lá, quanto tempo tem isso? Eu acho que tem 9 anos que eu trabalho. E eu me encontrei. Falei assim, agora eu sei quem sou eu. Agora eu não preciso usar mais nenhuma persona para querer que as pessoas me amem. Então, e aceitei as minhas vulnerabilidades. É quando você faz as pazes com a sua sombra. Todos nós temos as nossas sombras. E eu percebo que muitas pessoas querem esconder. E quando você esconde o seu lado sombra, você não consegue se ver e você não consegue ser vista. Você fica invisível. A sua vida começa a dar errado. Então, assim, a coragem de ousar, eu falo, gente, tenha coragem de ousar, isso faz parte do amor próprio. A compaixão com você mesma. Eu me culpava, muitas vezes ali, na primeira história que eu contei, eu me culpava muito, porque eu pensava, se eu disser para as pessoas, quando eu escrevi o livro, se eu disser para as pessoas, eu vou acabar com a reputação de algumas pessoas. Mas eu escrevi o livro, foi tão assim, sutil a forma que eu disse, e eu não apontei o dedo, não falei o nome da pessoa que tinha feito isso comigo. Muitas pessoas descobriram pelos os detalhes que eu dei ali. Inclusive, um dia a Sabrina ficou até chateada, eu me lembro até hoje, porque eu fui fazer o lançamento aqui, e eu ainda estava no processo de digerir tudo isso, e eu não falei para ela, não convidei as meninas para virem. Eu convidei mais ou menos umas 30 pessoas aqui em Mineiros, porque, na verdade, eu não queria. Foi por pressão. Eu não queria, parece que eu não queria que as pessoas daqui lessem o livro. Eu queria que... as pessoas de fora, tudo bem, mas daqui não, né? As pessoas que conheciam a minha família, eu não queria. E eu lembro, eu acho que você se lembra, que eu saí até chorando da live, né? Que a gente, da live não, da reunião. Porque a Sabrina, eu não sei por que você não convidou a gente para o lançamento, mas estava ali, né? Naquele processo de cura. E hoje, a minha vida deu assim, gente, uma guinada. E não foi da noite para o dia, porque tudo é construído, né? Muitas pessoas buscam atalhos, e os atalhos já falam, não é caminho. Então, isso que eu contei para vocês, eu estou contando aqui em 1 hora, 40 minutos, mas isso foi uma vida. Né? Eu contei aqui, pincelei algumas partes da minha vida. Então, eu falo para as pessoas, se amar não é só se arrumar, ir lá, mulher, né? Arrumar o cabelo e falar, eu me amo, ai, ninguém vai me fazer de besta. Não. Se amar é aceitar a sua sombra, é ter orgulho da sua história, é fazer as pazes com a sua história. Quando a gente escurece o passado, faz sombra no futuro. E eu tive que entender tudo isso. Eu tive que passar por um processo de perdão. Mas não é esse perdão, eu te perdoo, não. Tá, gente? Isso também é muito banalizado. É uma coisa, é uma aceitação. O perdão é quando você aceita o outro como ele é, né? Você dá esse poder para o outro ser como ele realmente é. Aí eu fui lá, revisitei meu passado novamente. Tive que fazer as pazes com ele, tive que fazer as pazes com a minha mãe, com meu pai, entender todo esse processo, o porquê do porquê e quem eu era. Aí eu falei assim, pronto, agora eu sei. O que eu desejo? O que eu quero da minha vida? Qual que é a montanha que eu vou escalar esse ano? Eu gosto de fazer essa analogia.
qual que é quando passa o ano, né? Virou a chave. Agora, 2022 para 2023. Qual é a montanha que eu vou escalar esse ano? Então, eu me direciono. Eu tenho uma meta para eu fazer. Então, ali é claro. Então, a montanha que eu vou escalar é essa. Mas até chegar lá no topo, o que eu vou ter que passar, né, gente? Porque a gente acha linda. Ai, nossa, você olha a montanha de longe. Uau! Não sei se vocês já escalaram cachoeira, né? Você olha a cachoeira maravilhosa e vai escalar a cachoeira. Aí você olha a montanha, uau, mas até você chegar no topo da montanha, você vai cair, você vai passar sede. Gente, a vida é assim. Ela não é justa. Eu falo, a vida, quem é justo é Deus. A vida não é justa. A lei é para todo mundo igual. Ai, mas eu faço só o bem. Não interessa. Não interessa. A vida não vai te passar a mão na cabeça e esperar você os pedacinhos se você tiver despedaçada. Então, assim, a vida é 10% do que acontece e 90% é como você encara isso. Eu, como psicóloga hoje, lógico, eu trabalho, tem a questão da personalidade, né? Cada um tem a sua personalidade, e tem a questão social, né? O meio que você vive, que também vai direcionar, mas também tem você na sua história. E isso é legal, porque tem eu. E se tem eu posso fazer a minha história ser diferente. Daí, qual que é a montanha que eu quero escalar? Peraí, esse casamento que eu estou é o que eu desejo para a minha vida? Não, eu sou super a favor do casamento, eu tenho já 18 anos, então eu fiquei com esse marido, né? O pai da minha caçula, a gente tem 18 anos juntos. Vou fazer 12 anos de casado, mas no processo total, nós fizemos 18 anos agora, dia 5. Então, não foi só flores. E é isso que você tem que pensar. Não vai ser só flores a minha vida. Mas eu preciso saber o que eu desejo. Esse casamento é o que eu quero para a minha vida? Essa relação que eu tenho com os meus filhos é o que eu quero? Essas pessoas que são agora os meus amigos é o que eu desejo para mim? É isso que eu quero? Então, assim, eu tenho que me perguntar. Eu tenho que me perguntar, porque eu mudo. Você muda. Você já não é mais a pessoa que você era há um ano atrás, um mês atrás. Né? A vida, o tempo inteiro eu estou mudando. Eu também mudo de sonhos. Eu mudo de vontade. E eu preciso entender isso. Fazer as pazes com a minha vulnerabilidade. Entender que eu não preciso fazer para ter valor. Eu tenho valor por existir. Eu, Ivana, achava que eu tinha que fazer muito. As pessoas tinham que as pessoas tinham que me validar. Eu falava muito sim, eu não conseguia colocar ali, desenhar a linha do limite. Por quê? Porque eu falava sim, 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 sim. Porque eu tinha medo de falar não e as pessoas irem embora da minha vida. E aí, quando eu tive essa coragem de ousar, a compaixão de perdoar, e comecei a me conectar com as pessoas. Gente, se conectar com as pessoas que você ama. É deixar o celular, é olhar no olho, é falar do que te incomoda de uma forma, né, de uma forma humana. É se conectar mesmo. Isso causa felicidade na vida. Isso é gostoso, isso é bom, isso tem sentido. Porque as pessoas estão muito perdidas. A ansiedade tem sido a protagonista da vida de todo mundo, da maioria das pessoas, né? Não vou generalizar, porque é muita informação, é muito estímulo. E as pessoas ficam perdidas com tanta informação. O que eu escolho? Nosso cérebro não gosta de conflito. Então, às vezes, o nosso cérebro ele pensa assim, não, vou criar uma verdade para essa pessoa, né, uma verdade falsa, para ela achar que o caminho é aquele, porque aí eu não tenho conflito, por conta de tanto estímulo. Vocês aí no Rio, imagina, muita informação, uma vida muito corrida. E não, gente, vamos parar, vamos olhar, vamos humanizar. Isso que a Sabrina está fazendo, esse programa maravilhoso. Vamos humanizar as relações e vamos nos humanizar. Gente, eu tenho um cliente para atender.
Eu vou abrir Gratidão, amiga, por compartilhar, um pouquinho aqui. Se alguém quiser me fazer uma pergunta, eu não vou ter muito tempo. Pessoal, já deixaram o comentário aqui, né, de como foi boa a sua história, de como foi bom, assim, você trazer essas reflexões para a gente, agradecendo, né? Eu acho que aquilo que a gente falou, a história traz a reflexão e faz com que a gente se olhe também, né? Então, assim, mais uma vez, Ivana, muito, muito obrigada, gratidão mesmo, né, por poder contar com você e mais nessa história. Agora a gente já tem mais uma história para contar sobre nossa, né? Mas muito obrigada mesmo, assim, a sua história é muito enriquecedora. Ver a profissional que você se tornou, a mulher que você sempre foi, né, construindo a sua jornada, e um exemplo, né, desse Dia Internacional da Mulher. Então, agradeço demais, tá, por você estar aqui. Sabrina, eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite, muito feliz mesmo. E quem tem que agradecer sou eu, poder compartilhar e a paciência de todo mundo aí de ter me escutado até agora, né? E, enfim, é isso, gente. Eu estou aqui. Se quiserem me mandar alguma pergunta, se eu puder ajudar em alguma coisa, depois você compartilha lá minhas redes sociais com o pessoal. Compartilhe sim, pode deixar. E um beijo grande para você, no coração de cada um de vocês. Eu queria estar olhando aqui no olho, eu fico buscando. Eu gosto muito de olhar no olho, né? Fico buscando aqui só nos nomes, mas eu espero ter conseguido tocar um pouquinho a alma de cada um. Um beijo grande e gratidão por todos vocês. Obrigada, Beijão. Sabrina. Gratidão, obrigada, amiga. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Eu também. Beijo, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Mais um evento aí do programa de Diversidade e Inclusão. Parabéns para todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Para os homens também, né? Que valorizam as mulheres, as mães, as filhas. A gente está aqui sempre dizendo que o Dia da Mulher é para todos nós, né? Então, muito obrigada pela participação de todos e desejo um excelente dia. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.